de Deus, ó, tá novinho. Dá até para amanhã, jovem. Amanhã dá. E Deus é fiel, Ele cura. A palavra de Deus diz que é o mesmo Deus que promete a salvação, que fala que nos salva, é o mesmo Deus que também fala que Ele cura. Então eu creio nisso, eu creio em cura divina. Amanhã nós estamos indo para um evento, né? Um campeonato de jiu-jitsu. Mas eu falei para Deus nessa tarde, falei assim, Deus, eu não queria que fosse somente um campeonato. Eu não estou levando pessoas para ganhar campeonato, não estou levando pessoas para competir. Falei, o meu intuito é, Deus, me dê uma pessoa, pelo menos, para mim poder pregar o seu evangelho ao ponto dessa pessoa tomar uma decisão para o Senhor. A minha oração foi essa, eu penso muito nisso, o meu foco maior da minha vida é esse, ganhar almas para Jesus. E essa semana eu tive o privilégio de estar substituindo o pastor Cruz nas aulas de missões, preparando matéria, alunos viram eu chorando, me emocionando, né? Alguns momentos, é impossível você não se emocionar quando fala da cruz de Cristo. É impossível você não se emocionar quando você fala do valor de uma alma. Se é isso que você valoriza, é emocionante para você. Se é aquilo que te valoriza, é aquilo que vai te levar às emoções, é aquilo que você vai se emocionar. E o Josafá falou assim, qual é o título da mensagem? Pai, o culto é de missões, o título da mensagem é missões. Essa semana eu li tanto sobre missões, estudei tanto sobre missões, não tem outra coisa para falar não ser missões. E eu perguntei a alguns missionários, cara, o que motivou eles a ir para o campo missionário? O primeiro disse assim, não há quem se isente de uma responsabilidade após conhecer uma necessidade. Esse é o pastor Nilson Pegado, ele falou que quando ele foi para o sertão, ele é um professor de jiu-jitsu, está lá no sertão, ele falou que quando ele ouviu essa frase, não há quem se isente de uma responsabilidade após conhecer uma necessidade. Disse, rapaz, eu sei a necessidade, eu tenho que ir fazer missões. E foi para o campo, está lá bem, está bem, no campo, graças a Deus, ganhando almas para Cristo. O outro foi, o que me motivou a fazer missões foi que existe uma ordem, e ela precisa ser obedecida. A ordem foi ide, simples assim. Pastor Éder Ramos, que está lá em Bali. O outro foi o pastor Marcos André, que está na Argentina. O Marcos ainda falou assim, Marcão, faz uma frase. Ele pegou e escreveu um texto. Eu falei, tive que fazer um resumo para falar sobre o que ele falou. Disse assim, quero agradar o coração de Deus, porque entendi que missões é importante para Deus. Se é importante para Deus, é importante para mim. Mesmo que Deus não me dê a salvação, eu quero fazer missões. Pastor Marcos André, Argentina. O outro é um grande amigo nosso, Joseph Reis, está no Nordeste também, no sertão nordestino. Ele escreveu bem assim para mim. O que motivou ele a fazer missões? Ser um representante de Jesus para um povo tão esquecido me motivou a vir para cá. O outro é o pastor Rodrigo Ferreira, que está no Chile, diretor do Senado do Chile. Ele escreveu bem assim, pastor Larry me impactava com suas palavras e vida prática. Um dia ele falou, temos que ter um seminário em cada país da América do Sul. Aonde você vai? O que você vai fazer? Hoje ele está no Chile com o seminário SDC. O outro é o Emanuel Júnior. O Emanuel Júnior é um amigo meu que está lá em Dubai. Fiz a mesma pergunta para ele. Ele disse assim, quando me converti, entendi e fiz um propósito com Deus de não sentar no banco da igreja e receber para ir para casa. Tenho a obrigação de levar até os confins da terra. O outro disse assim, pastor César Queiroz, esse cara, quando eu estava no Chile, ele chegou, ele missionário, ele não sabia até então que eu era cristão, me chamou para ir na casa dele, comer uma pizza. A intenção dele me chamar, porque brasileiro, era pregar o evangelho para mim. Ele nem me conhecia direito, só foi um oi, tudo bem, me levou na casa dele. E interessante que ele me levou para
pregar o evangelho. Mas eu já era convertido, glória a Deus. Mas conversamos muito. Coração para a obra, ele tinha um alvo de ir para um país da janela 10x40, mas Deus o levou para o Equador. E ele disse assim, ó, o porquê motivou ele a fazer missões? Viver o poder que me transformou. Tenho que falar para o meu próximo. Espetacular cada palavra de cada missionário. A visão de cada um de querer fazer aquilo que Deus quer. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 24. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim dos outros. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim dos outros. Meus amados, quando você se torna um missionário? É uma pergunta de missões, de missiologia, aí é aquela famosa resposta: a partir do momento que eu me converto. Quando nós nos convertemos, toda a nossa vida, todos os nossos sonhos, quando nós entendemos o cristianismo, tudo aquilo é jogado para escanteio para nós ousarmos viver os sonhos de Deus em nossas vidas. E os sonhos de Deus em nossas vidas, eles não são sonhos para um homem comum. Os sonhos de Deus para as nossas vidas são sonhos espirituais. Os sonhos de Deus é trazer o Rei de volta. Nós devemos trazer Jesus de volta, nós devemos buscar, nós devemos falar, nós devemos compartilhar do Evangelho para o teu próximo, para o nosso próximo. O que você tem feito com missões? Eu li a carta, uns artigos nas turmas, sobre 10 maneiras de se matar um missionário. Rapaz, se você começar a parar para pensar naquilo, você começa a liquidar com missões. Parar de orar por missões, parar de investir em missões, fazer intrigas de missionários. Nada disso deve fazer parte de nossas vidas a partir do momento que nós se convertemos. A partir do momento que nós se convertemos, nós temos que ter um alvo, um objetivo: fazer a vontade de Deus. E Deus nos criou para sermos missionários. Deus criou a mim e a vocês, cada um de nós aqui, para fazer missões. E fiquei pensando, lendo, ouvindo muito sobre isso essa semana, e falei assim, tem certas coisas que as pessoas querem dar desculpa que impede de nós fazermos missões. Mas tudo isso, se você for olhar, só tem uma coisa que te impede de você fazer missões: não ser nascido de novo. É impossível uma pessoa que não é nascida de novo fazer missões. É impossível uma pessoa que não nasceu de novo fazer aquilo que Deus quer, porque ela só pensa em si. Ela não vai viver esse versículo de fazer para o próximo. Ela não vai viver o versículo de fazer, ela não vai viver para Cristo, que eu quero dar o meu melhor para o meu próximo. E o melhor que nós temos, que o crente tem, é Cristo em nós, a esperança da glória. E isso nós temos que levar para as nações. Você já parou para pensar nisso? A responsabilidade que nós temos como cristão, de levar Cristo para as nações, para os confins da terra. Eu falei aqui, eu citei alguns, cara. Eu mandei para vários, esses foram os que me responderam mais rápido. Então, que se eu for falar cada um, eu recebi mais do que 20 mensagens de missionários. Eu até, durante a semana, vou estar compartilhando essas frases deles, que para mim impactou a minha vida. Esses são os meus heróis. Esses são os nossos heróis, que estão fazendo aquilo que Deus quer. Estão fazendo a vontade de Deus, estão abrindo mão de tudo para fazer aquilo que Deus quer.
Aí muitas vezes a pessoa fala assim, será que eu tenho que fazer missões? Presta atenção, se você é nascido de novo, você não tem dúvida, você vai fazer missões. Se você é nascido de novo, você não tem dúvida, você vai pregar o evangelho para qualquer que esteja, pai, respirou, está vivo, fala, prega o evangelho. Prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho. Eu sou pesado em palavra, pai, confia em Deus e vai. Confia em Deus e vai. Confia em Deus e vai. E eu separei 3 características de um conquistador de almas. Nós vamos falar 3 características de um conquistador de almas. A primeira é consciência. Um conquistador de almas, um novo nascido, ele tem a consciência de que o mundo necessita do evangelho. Um conquistador de almas, ele é ciente, ele está por dentro de tudo que está acontecendo no mundo. Ele lê, ele assiste jornal, ele lê na internet as notícias, ele está buscando. Vou dar um exemplo, eu estava conversando com minha esposa agora mais cedo, e eu falei algo assim, pai, impressionante. Como a facilidade nós estamos tendo de falar do evangelho diante dessa pandemia, porque as pessoas estão com medo de morrer. Então nós temos o que é de melhor, o que a humanidade necessita, que é a salvação e a esperança de uma vida eterna. Olha como que está, as pessoas hoje em dia, tem gente que está paranoico, com medo de morrer, com medo, será que amanhã, como vai ser o meu amanhã, como é que... Então hoje, as portas, até brinquei com minha esposa, falei assim, a minha barba até em homenagem, que os campos estão brancos. Os campos estão brancos, pode chegar e nós temos que ir pregar o evangelho. Está fácil, está abrindo as portas. Quantas e quantas pessoas hoje não querem oração? Uma pessoa chegou e colocou no Instagram assim, eu posso orar por você hoje? Ele falou que ele recebeu mais de 2.000 pedidos de oração. Ele só falou assim, eu posso orar por você hoje? Faça o seu pedido aqui. Ele falou que recebeu mais de 2.000 pedidos de oração. Ele falou que nunca viu isso aqui. Gente que ele nunca viu. Que outras pessoas saíram compartilhando, outras pessoas foram no Instagram dele e foram pedindo para orar. As pessoas estão sedentas pelo evangelho. As pessoas estão sedentas por Jesus. E nós temos a receita. Nós temos Jesus. Nós temos o evangelho. Então nós temos que levar a esperança para essas pessoas. Nós temos que levar Jesus para essas pessoas. Para essas pessoas ter um encontro direto. Para as pessoas terem um relacionamento com Cristo. Eu falei, e eu repito, se depender de mim, cada gota de sangue de Cristo vai valer a pena. O que eu quero é fazer o que Ele manda. O que eu quero é falar do amor dEle, é compartilhar do amor dEle para todos. Não perca a oportunidade. Eu não perco a oportunidade de falar do amor de Cristo. Toda brecha que você tiver, fala do amor de Cristo. Nós temos muito, de domingo, evangelismo. Cara, não fala, evangelismo domingo à tarde. De novo, esse sol, rapaz. Sabe o que é? Presta atenção. Você está levando esperança para as pessoas. Então nós temos o que é de melhor. Nós temos o melhor produto da humanidade, que é a palavra de Deus. Nós temos que levar com alegria, que a palavra de Deus ela vai transformar. Eu falei até na sala de aula sobre essa coisa de socialismo. Muitas vezes as pessoas estão tão preocupadas com o socialismo, em querer dar números, dizer, olha só, a pessoa era isso, não é mais. Mas nós não estamos aqui para mudar a fisionomia da pessoa. Nossa obrigação moral como cristão é fazer dela um discípulo de Cristo, de dentro para fora. Essa deve ser a nossa obrigação, isso deve ser a nossa batalha. É orar por almas, é pedir a Deus por almas. É chegar a Deus, me dê almas, me dê pessoas para me falar do teu amor. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Amanhã você vai ter no seu evangelismo. Amanhã pessoas vêm visitantes aqui na igreja. Amanhã talvez você vai dar uma volta, vai encontrar pessoas. Não perca
a oportunidade de dar o que você tem de melhor para essas pessoas, que é Jesus Cristo. Então, a pessoa que tem uma consciência, eu comentando aqui sobre esses missionários, sobre esses pastores, uma coisa eu percebi em todos: a visão espiritual. Olha só, além de ter uma consciência, ela tem a visão espiritual. Ela não pensou, nenhum desses aqui falou bem assim: porque fazer missões me faz sentir bem, nenhum deles. Exatamente o que eles falaram é fazer aquilo que Deus quer. Então, quando você tem essa visão, uma visão espiritual, de que nós podemos resgatar almas do inferno, que nós podemos salvar pessoas que estão indo para o abismo, meu amigo, tudo muda. Eu acho que foi o Roger compartilhou um videozinho no status dele, de um monte de gente indo, caindo no bueiro, e um cara lá sentado no celular. Ele poderia pegar, tapar o bueiro e salvar as pessoas, mas ele estava tão focado no telefone dele, que estava deixando as pessoas caindo no bueiro. Aí outro caía. E ele em momento nenhum olhou para as pessoas. Quando nós temos a visão espiritual, nós buscamos de tudo, qualquer jeito e método para ganhar pessoas para Cristo. Seminário, teatro, papai, o que passar na sua cabeça? Eu vou fazer sopão lá para os moradores de rua. Rapaz, quando você tem uma visão espiritual, mas não é só pegar e entregar a sopa, né? Eu ouvi essa história, não é só entregar a sopa, né, e Deus te abençoe, não. É falar do amor dele. Quando você tem uma visão espiritual, é diferente. Quando você tem a visão espiritual, você fazer missões, cara, é algo extraordinário. Não tem peso. Não tem por que reclamar, não tem por que se queixar, porque você tem uma visão de que você está fazendo o ID de Jesus. O pastor Roberto falando aqui num sábado, aí depois chegou no outro sábado, foi o culto, sábado passado foi aquele culto de apresentação. Vou falar, meus amigos, pode me chamar para não, mas que eu me emocionei naquele teatro, eu me emocionei. Aí depois veio o Lucas, deu aquela mensagem, que eu vou falar aqui para você, minhas pernas tremem igual a vara de bambu. Sabe o que é a responsabilidade que nós temos? É responsabilidade. Então, se você tem uma visão espiritual, se você não olha para as coisas desse mundo, se você olha além, você vai ver quão maravilhoso é ganhar almas para Jesus, como é glorificar o nome de Deus através de pessoas sendo ganhas. O Nilson Pegada, ele chegou e falou, nós conversando hoje no Zap, ele falou uma frase assim para mim, no eis-me aqui, eu me torno visto. Igual cantou nesse, eis-me aqui, eu me torno visto, eis-me aqui, Senhor. Não envia-me a mim, eu sumo, para que Deus apareça através da minha vida. Que já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu vou fazer aquilo que Deus quer. Então, eis-me aqui, estou aqui, Deus. Eis-me aqui. Vamos lá, o que o Senhor quer? Agora, os holofotes não é para mim, os holofotes é para Deus. Os holofotes, todo o foco tem que ser focado na pessoa de Cristo. Todos os métodos, não pode em nenhum momento pensar, será que o pastor Giovanni, não é para o pastor Giovanni, não é para o Tiago, que é o líder do evangelismo, não é para o pastor Job, não é para o pastor Giovanni Cruz, nós estamos fazendo para Deus. Nós temos que ganhar almas para Deus. Em momento nenhum, cara, você deve pensar em pessoas. Pensa naquela alma que você vai saquear, tirar ela do inferno e trazer para a cruz de Cristo, para que ela tenha uma vida eterna. Aquela alma morta. E você vai lá e vai buscar, porque Deus pode contar conosco. Deus conta com aqueles que têm a vontade de fazer. Sabe, porque o terceiro ponto de uma pessoa conquistadora de alma, ela decide. Ela é uma pessoa que decide. Deus precisa de pessoas que vão tomar grandes decisões para Ele.
Deus precisa de pessoas que não vão medir esforços para fazer aquilo que Ele quer. Ele decide e vai. Ele é determinado naquilo que Ele faz. Igual cantor, pô, parece até que foi combinado eu e o Maurício, cara. Nós tínhamos uma banda, né, aqui no seminário. Aquela banda era top, né, Jorge? H1039, pastor Giovanni. Rapaz, a banda era... Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, para a carne. Somos, porém, daqueles que vão para a vida eterna. Hebreus 10:39. Cara, então a pessoa, aquele conquistador de alma, ele é determinado a não olhar para trás. Um conquistador de almas, ele não olha para trás, porque se ele olhar, vai virar sal, meu amigo, já era. É sal. Passou o cerol, acabou. Já ficou. Um conquistador de almas, ele vai avante, para frente, olhando, determinado naquilo que ele quer. Impressionante meu amigo, né, o pastor Kleber, né, primo de Calixto, primo de Calixto. Cara, rapaz, tem hora que eu chego assim, caraca, Kleber. Tipo assim, teve uma vez que eu falei assim, você não desiste desses caras, não. Teve uns 2 lá que os caras estavam dando problema. Se eu disse, rapaz, olha a palavra que ele falou para mim. Eu estou determinado em ganhar aquelas almas. Eu falei assim, amém, agora eu estou contigo. Rapaz, foi motivador. A palavra, ele falou desse jeito mesmo. Quando ele fica bravo, né? Siri, eu estou determinado a ganhar aquelas almas. Eu falei, eu creio. Nós vamos ganhar aquelas almas. Então, porque realmente é difícil, está vendo? Você ora, o cara está indo para... Rapaz, quando você é determinado, quando você decide, cara, Deus está lá, vai, vamos lá. Deus vai na frente, preparando o caminho, porque é uma promessa dEle. Uns confiam em casa e cavalo, mas nós confiamos em Cristo. Eu estou determinado. E está difícil, Deus, está difícil o quê? Aos olhos dos homens está difícil, mas aos olhos espirituais nós vamos conquistar, porque é uma promessa de Cristo. É uma promessa de Deus. É uma promessa de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então não tem motivo para olhar para trás. Não tem o porquê olhar para trás. Então seja determinado. Vá até o fim. Sabe? E tem que agir. Nós temos que agir. Eu li uma frase interessante que diz assim: galardão divino é para quem faz a obra, e não para apenas aqueles que sentem vontade de fazer. Falar, Deus precisa de pessoas determinadas e que agem. Deus conta com pessoas determinadas e que agem. Para pregar, a pessoa determinada, ela vai pregar o evangelho. A pessoa determinada, ela vai fazer missões até os confins da terra. A pessoa determinada, ela vai saquear o inferno, que Satanás vai ficar, meu amigo, esse cara é doido, meu irmão, estou ficando maluco já com esse cara. Vai ficar conhecido no inferno, porque ela é determinada em fazer aquilo que Deus quer. Ela não vê obstáculos. Ela não vê. A única coisa que ela olha é a cruz de Cristo e ela fala, por esta cruz eu morrerei. Por esta cruz eu vou até o fim. Por esta cruz não há motivo de eu olhar para trás. Por esta cruz eu dedico a minha vida, a minha família, os meus filhos, para servir ao Senhor e fazer missões. Temos que ser diferente. Temos que ser diferente. Não podemos simplesmente estar aqui recebendo essas mensagens e simplesmente guardar para nós. Não podemos simplesmente estar aqui para dizer, olha, o seminário está cheio, olha quantos alunos tem um seminário. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser pessoas que vão, igual eu falei sobre o Fortunato. Eu falei assim, caramba, que honra ele tem de ser considerado um contrabandista de Deus. O irmão André. Eu falei assim, caraca, brother, cara é caçado pela polícia da Tunísia, a Polícia Federal da Tunísia. Que honra, que honra. Sabe por quê? Porque ele é caçado por fazer aquilo que Deus quer.
Que honra! Determinado. Age, não fica sentado no banco esperando, será que dá, será que não dá? E o que nós estamos fazendo por missões? O que nós devemos estar fazendo cada vez mais? Se já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, eu tenho que fazer cada vez mais aquilo que Deus quer. E o que Deus quer de nós? Que sejamos discípulos. E os discípulos de Cristo vão obedecer às suas ordens, que é: ide e fazer discípulos de todas as nações. Presta atenção, se liga só. Ei, foca na parada aqui. Nós temos uma promessa que diz que: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus está conosco para nos ajudar, para nos batizar com o Espírito Santo dele, para nós estarmos podendo falar do amor dele para as pessoas. Você não está sozinho, porque ele está convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Presta atenção, enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver respirando, fale do amor de Cristo. Enquanto você puder falar, tudo que você puder usar, use a sua imaginação, use o que você tem de melhor nas suas mãos, mas não deixe escapar a oportunidade de falar. Não deixe de ser uma pessoa que age. Pois quando você pensa em uma pessoa que age, você lembra de logo quem? Davi. O que foi aquele gigante ali, meu amigo? Beleza, vou cair para dentro. Bora, pode vir, gigante. Só você? Muito pesado dessa espada. Vou pegar aqui umas pedras aqui, vou... Uf, eu lembrei até das pedradas aí que as crianças aí, esse dia deram uma na outra aí. Até brinquei com elas. Falei assim: rapaz, se eu vou determinado para acertar uma pedra no outro, para pregar o evangelho. Eu até ouvi uma parte que me motivou, né? Disse assim que as crianças mais bagunceiras, mais agitadas, quando se convertem, elas são as mais propícias a fazer a vontade de Deus. Seu glória. Samuel está aí, ó. Samuel, Daniel, são os mais propícios a fazer aquilo que Deus quer. Glória a Deus. Mas somos dedicados. Devemos ser dedicados. Dedicação total. Porque conquistador de almas, ele é consciente que o mundo está propício ao pecado. Conquistador de alma, ele tem uma visão espiritual. Ele não olha para as dificuldades, não olha para ao redor dele. Ele olha para a cruz de Cristo. Ele decide. Ele decide. Ele age. Ele não fica parado. O que muitas vezes está te impedindo de tomar essa decisão? O que muitas vezes impede de fazer aquilo que Deus quer? Eu falei lá no início da mensagem. Novo nascimento. O pastor Giovanni está dando uma série sobre novo nascimento, que eu tenho escutado mais que uma vez. Difícil mesmo, não tem como. Agora, o novo nascido já é o contrário. O novo nascido, ele tem prazer em falar de Cristo. O novo nascido, ele vai falar, ele vai, se tiver aqui numa boca de fumo, ele vai entrar. Se tiver aqui aonde for, meu irmão, dentro de um bar, eu lembro de seu João, aquela famosa ilustração de seu João num bar, pediu um copo de cachaça. Primeiro ano eu acho que não ouviu, alguns já estão até, eu já estou careca de ouvir essa ilustração. Literalmente. Mas não meça esforços para fazer missões, porque Cristo não mediu esforços para fazer missões. Deus não mediu esforços para dar o Filho dele, Jesus Cristo, por amor de todos nós. Então nós não devemos medir esforço. Presta atenção. Eu falei isso e falo sempre. E eu falo para mim, isso eu falo para mim. O dia que eu pensar em desistir de pregar o Evangelho, o dia que eu pensar em desistir do Evangelho, coisa que nem passa na minha cabeça, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar para a cruz de Cristo e pensar naquilo que Ele fez por mim. Porque com certeza, se eu tiver
consciência, de maneira nenhuma eu vou voltar atrás, porque a cruz de Cristo faz parte da minha vida. A cruz de Cristo tem que fazer parte da nossa vida. A cruz de Cristo tem que fazer parte da vida do missionário. Porque eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus quer estar conosco. Deus quer nos usar. Eu não sei qual é o seu alvo. Não sei qual é o país que você pensa. Não sei o que você pensa em fazer. Mas, aonde você estiver, faça missões. Invista em missões. Invista. Financeiramente mesmo, invista. Escreva carta para um missionário. Hoje em dia nem precisa escrever carta, né? Vai, conversa com ele no WhatsApp, chama um missionário para conversar no WhatsApp. Eles se sentem importantes. Eles se sentem importantes. E é importante. Cara, troque experiência missionária com eles. Busque ser amigo de um missionário, que eu vou te falar, cada vez mais que você conversa com eles, mais incender seu coração para fazer missões. E eu estou inculcando isso na mente dos meus filhos. Eles vão ser missionários. A minha oração é essa. O Daniel, o menorzinho, é até engraçado. Lá em casa, toda moeda que fica, ele já pega e fala assim, é para o cofre dos missionários, né, papai? Toda moeda. Ele fica tão agoniado para entregar, né, pastor Fagner? Os cofres que eu tenho que pegar as moedas, trocar por moeda mais baixa para encher logo o cofre para ele levar. Tão agoniado que ele fica. Mas só que quer, está encucado na mente. Deixa eu te falar, ser missionário não é ser coitadinho, não. Ser missionário é uma honra. Porque você está fazendo exatamente. Vou te falar, Billy Graham falou, né? Billy Graham, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Você acha que eu vou me rebaixar a presidente dos Estados Unidos? Presta atenção, nós somos ministro. O missionário, ele é ministro dos céus. Maior que qualquer ministro aqui que tem na terra. Ele é ministro dos céus, porque está fazendo exatamente aquilo que Deus quer. Queria convidar o grupo de louvor, Maurício, pode ir chegando. Então, meus amados, para finalizar, vidas determinadas fazem missões. Se você está no centro do coração de Deus, você vai fazer missões. Se você não ora por missões, você vai começar a orar por missões, se você é nascido de novo. Se você não tem alvo de ir para algum país, presta atenção, missões não é geográfico somente. É também no coração, de estar falando para o teu próximo. Muitas vezes as pessoas acham que missões é só geográfico. Missões é o nosso dia a dia. Missões tem que fazer parte da nossa vida. Missões é a nossa vida. Missões é importante para Deus. Se é importante para Deus, tem de ser importante para nós. Então vamos ter isso no coração. Fazer aquilo que é importante para Deus. Então, faça missões. Faça missões. Seja diferente nesse mundo. Vamos ganhar o mundo para Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente noite. Shalom.